Fala, gente! Voltamos aqui dessa vez para falar de Jujutsu Kaisen, episódios 3 e 4 que foram bem legais. O episódio 3 foi bem mais calmo e cheio de informação, muita informação. E o episódio 4, meus amigos, o que aconteceu lá foi demais, brutal pra caramba. E em resumo, foi um massacre, um massacre. A Maki brilhou nesse episódio praticamente. Então, eu tenho bastante coisa para falar para vocês, então vamos só deixar de enrolar. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perder nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Simbora! Bom, gente, o episódio 3 foi muita informação, então eu vou tentar resumir aqui para vocês e explicar de um jeito que dê para vocês entender, porque teve alguns que ficaram confusos, com certeza. Tanto é que o próprio pessoal da staff lançou um episódiozinho, entre aspas, para explicar melhor a situação do plano do pessoal. Bom, em resumo, o que aconteceu? Primeiro de tudo, eles esclareceram quem é que está por trás disso tudo. Eles achavam que era o Getou, mas eles não tinham a confirmação de que era o Kenjaku que estava manipulando tudo. E aqui entra o flashback do Gojo. Fizeram até referência a ele, porque o que aconteceu lá foi muito relevante para o que aconteceu. Tanto é que o Tengen que tá aí, ele não tem mais o corpo físico. Ele usava corpos, ou melhor dizendo, receptáculos, para conseguir ter uma forma física. Aqui, isso aqui nem é uma forma física. Ele meio que transcendeu, por assim dizendo, porque agora ele não tem mais o corpo físico. Isso aí que o público vê, e todo mundo vê, é só uma projeção astral, por assim dizendo. E bom, de todo jeito ele não tem mais um corpo físico. Isso é consequência do que aconteceu lá. Porque a menina morreu, infelizmente. A Mana é triste, muito triste. Tô muito triste com ela ainda. Mas bom, o negócio é, com isso ele não tem mais um corpo físico. E aqui o Kenjaku, que tá usando o corpo do Getou, ele quer chegar até o Tengen e para conseguir fazer com que o Tengen se funda a toda a humanidade. E bom, com isso ele vai conseguir meio que fazer um bando de Gojos em termos de energia amaldiçoada, praticamente. Não exatamente em termos de poder, mas é mais em termos de energia amaldiçoada, por assim dizendo. Para que ele quer fazer isso, não sabemos. O Tengen não tem informações de tudo. Ele não é totalmente onisciente, ou melhor dizendo, onipresente. Quer dizer, até certo ponto ele é onipresente, mas onisciente não. Mas bom, o negócio é, de todo jeito, o Tengen quer pelo menos uma proteção por aí. E bom, eles também esclareceram duas coisas importantes. Três, na verdade. Primeira delas é descelar o Gojo. E o Tengen oferece meio que, como o Yuji falou, uma porta dos fundos, por assim dizendo. É um novo cubo de selamento. Isso vai servir para conseguir retirar o Gojo do selo principal. Mas eles não podem fazer nada porque é o Kenjaku quem tem o selo principal. Mas bom, o negócio é, eles ainda assim podem retirar o Gojo usando isso com algumas opções que o Tengen ofereceu. Infelizmente, duas delas já não podem ser mais usadas. Por quê? Bom, porque eram armas amaldiçoadas que foram destruídas pelo Gojo. Por exemplo, aquela faquinha que o Toji usava, aquela lança celestial invertida, ela foi destruída por causa do Gojo. E um outro que também era uma arma amaldiçoada também foi destruída. Então, o Gojo foi idiota. Ele não é assim 100% bom, inteligente. Mas bom, o negócio é, eles ainda têm a terceira opção, que é encontrar uma feiticeira Jujutsu que tem o encantamento de anular qualquer tipo de encantamento, qualquer tipo mesmo. Então, eles vão conseguir retirar o Gojo desse cubo aí, usando isso. Mas bom, o negócio é, segundo ponto, eles querem recrutar o Hakari Kenji, que é um terceiranista da escola. Segundo o Yuta, quando ele entra de cabeça em alguma coisa, ele é muito mais forte que ele. Sendo que eu acho que isso não é totalmente verdade, porque se for, ele é do nível do Gojo. Mas bom, forte ele deve ser, com certeza. Mas bom, o negócio é, o terceiro e último ponto importante é tirar a irmã do Megumi, que tá em uma dessas colônias aí. Tem várias colônias, inclusive abri um parêntese aqui, que aqui, cara, ficou muito melhor. Os caminhos traçados aí, mostrando modelos de tudo que tá acontecendo, as colônias aí, cara, ficou muito legal. Eu confesso que quando eu li o mangá eu fiquei meio confuso, um pouquinho. Eu precisei de umas boas revisitadas para conseguir entender melhor, mas aqui foi bem melhor de entender. Mas bom, o negócio é, inclusive abri um parêntese aqui de novo, que é sobre Hokkaido,
que não tem nenhuma colônia. Segundo a Yuki, é um terreno sagrado, não tem nenhuma maldição por lá. Isso dá um foreshadow bem legal para saber como é que seria Hokkaido aí nessa situação. Mais um negócio é. Eles querem tirar a irmã do Megumi daí. O porém são as regras que não deixam o pessoal sair. E quando alguém entra em uma dessas colônias, a pessoa é obrigada a jogar, independente do que ela faça, ou independente da vontade também. Então, a pessoa é obrigada a jogar, ou porque vai morrer por outras pessoas, ou porque vai ter um encantamento tirado. E isso dá muita brecha para a pessoa morrer por causa disso. Mais um negócio é. Eles vão trabalhar em cima de algumas das regras, usando os pontos que eles vão acumular. Aí, chegando em 100, eles podem criar uma regra para conseguir driblar as outras regras, dando um jeito de não contradizer o resto. E bom, o Yuji até fica preocupado porque vai ter que matar pessoas de novo. Sim, a pessoa tem que matar aí nessas colônias, infelizmente. Mas o Megumi fala que tem uma estratégia para burlar isso. Que estratégia é essa? Não sei. Eu não lembro de tudo do mangá. Então eu quero que permaneça assim. Eu quero me surpreender. Ninguém dê spoiler. Por gentileza. E bom, negócio é. Com isso estabelecido, o pessoal vai para os seus pontos. Inclusive o Yuta, ele vai para uma dessas colônias para já recolher alguns pontos e conseguir informações. E bom, quem fica de guarda-costas aí com o Tengen é a Yuki e o Chozo. Eles vão servir de guarda-costas aí. E com isso eu posso ir direto pro episódio 4, que bom, foi aonde as coisas foram muito pra o dane-se, pra não dizer uma palavra de baixo calão aqui, mas cara, foi insano, muito gore, muito brabo e muita violência e com razão. E bom, o negócio é, a Maki foi o destaque nesse episódio aí. Inclusive, em um flashback, antes de eu ir para a ação propriamente dita, ela tá falando com o Megumi sobre a liderança do clã Zenin, que são um bando de escrotos, e vocês vão entender o porquê. E bom, o negócio é, ela fala que no momento ele precisa ser o líder, o resto não vai seguir ela, basicamente. E bom, não querendo meter o dedo nisso, mas eu vou ter que meter o dedo, porque ela é mulher, basicamente. E principalmente não tem nenhum encantamento, e praticamente nada de energia amaldiçoada, praticamente. E bom, o negócio é, o Megumi aceita por enquanto. Então ele dá a chave para ela conseguir chegar no armamento desse clã de bando de escrotos. E bom, o, o Noia já demonstra justamente o meu ponto sobre esse clã aí ser um bando de bosta praticamente. E bom, ele vai xingando a Maki, dizendo um monte de coisas, vamos dizer, machistas, opressoras para ela. Infelizmente ela tem que engolir, porque ela tem um objetivo mais importante. E bom, inclusive ele vai ter o que merece. Já, espere um pouquinho. E bom, ela vai chegando até onde tá todas as armas e a mãe tenta barrar ela das formas possíveis. E bom, o negócio é, ela não consegue e chama a filha de um lixo, que ela não queria ter dado a luz a ela, sendo que eu não acho que isso seja verdade. E bom, o porquê eu vou deixar para depois. E bom, a Maki chega no lugar, mas infelizmente, como já está mostrado aí, eles não vão deixar. Eles vão usar essa situação caótica aí, e principalmente a situação do Gojo sendo incriminado como um terrorista, para conseguir, vamos dizer, subir na hierarquia de poder, por assim dizendo. E bom, o negócio é, a Maki tá aí, o pai dela tá aí, e infelizmente a Mai também. Ela tentou ajudar, mas acabou se lascando no processo. E bom, os dois aí começam a lutar. E bom, os defeitos que estão ali tá muito legal. E a coreografia também tá muito boa. E novamente, como eu já deu a entender, a animação tá excelente. Tá muito boa, tá muito boa. Só tá faltando uma trilha sonora aí. E infelizmente eu tô lembrando da trilha sonora, que não tá assim tão presente. Mas bom, o negócio é, a luta em si é bem intensa. E inclusive a Maki tá até se virando bem. Ela tá conseguindo se virar bem nessa luta. Só que infelizmente o cara tem uma técnica que basicamente, quando a espada dele quebrou, a espada foi imbuída com energia amaldiçoada e ganhou uma extensão. Quase um sabre de luz, por assim dizendo. E bom, o negócio é que com isso ele quebrou a espada da Maki e conseguiu acabar com ela. Infelizmente. E bom,
Eu não queria ter que falar, mas eu acho que alguns não entenderam a minha relação de o quanto eu odeio esse clã Zenin. Então, sendo muito breve, bem breve mesmo, o cara fala que ele não tá na posição de líder do clã, basicamente porque ele deu à luz a duas filhas fracassadas, segundo as regras do próprio clã, porque o cara era bom em tudo praticamente, tirando as filhas que são mulheres gêmeas. Inclusive esse negócio de gêmeos é importante, mas já o negócio é, por essas e outras, ele não conseguiu a posição de líder. E bom, ele joga as duas em um lugar que é usado para castigar pessoas e também para treinar com maldições de nível 2 para cima. Então, as duas estão lascadas. Mas a Mai não vai deixar isso acontecer. E bom, ela vai dar a vida para ajudar a irmã. E quando eu digo dar a vida, é literal, gente, porque... E aí as duas estão meio que um plano para o pós-vida, por assim dizer, porque as duas estão muito feridas. A Mai nem tanto assim, ela ainda tancaria mais, mas o negócio é... Elas estão prestes a morrer. Inclusive, aqui entra o ponto sobre os gêmeos idênticos. Na crença do Jujutsu e até que no budismo, os gêmeos idênticos, na verdade, não são exatamente dois seres vivos. E bom, o negócio é... Para esse negócio, os gêmeos na verdade são um único ser que foi dividido em dois. E aqui a Mai vai dar a vida dela para que a Maki consiga força suficiente para conseguir lutar. Inclusive, aqui entra um negócio curioso da restrição celestial. Bom, o negócio é, a restrição celestial não estava a todo vapor, porque muitos podem achar estranho a Maki não ter conseguido derrotar esses caras porque ela tem as mesmas capacidades que o Toji. Mas tem um ponto. Primeiro de tudo, o Toji, ele tinha muito mais experiência e técnica. Ele tinha muito mais conhecimento e muito mais jeito com essa técnica de restrição celestial. Por isso, ele conseguiu bater de frente com o Gojo, que também ele não estava totalmente maduro. Mas mesmo assim, ele ainda conseguiu porque ele tem muito mais anos de treino e experiência. O cara tinha o quê? Uns 30 anos, mais ou menos, coisa assim, na época do flashback do Gojo. Então, ele tinha muito mais tempo, diferente da Maki, que tem, por exemplo, o quê? Uns 16, 17 anos, por assim dizer. Então, o Toji ainda tá muito acima dela. Mas tem outro ponto. A Maki ainda tinha um pinguinho de energia amaldiçoada. Quase nada, praticamente. Muito menor que a Mai. Ela tinha um tiquinho, mas a Maki é muito menos. Com isso, ela vai dar a vida para conseguir retirar toda a energia amaldiçoada dela. Ela vai ser zero, literalmente agora zero energia amaldiçoada para conseguir lutar. E ainda criou uma arma para ela. E bom, dito e feito, ela deu a vida dela, literalmente, gente. E bom, as maldições que estavam aí chegando foram todas massacradas logo depois disso. Porque depois do choro e também dos berros da Mai, ela berrou, gritou, chamando a irmã e tudo. Mas o negócio é, depois disso, meus amigos, ela tá a fúria. Ela tá totalmente a todo vapor. Agora, literalmente, vai faltar alguns anos para ela chegar ainda no nível do Toji, mas aqui já é um baita de um começo. Porque o cara percebeu que a Maki tava viva e ele também lembrou do Toji. Ele lembrou do Toji. Ele tinha medo do Toji porque ele era muito forte. E bom, o cara vai se achando tal e tudo, mas já morreu em um único golpe, um falecido hit, já foi tarde. E bom, o negócio é, aqui meus amigos, a Maki vai destruir tudo, segundo o pedido da própria irmã e também dela própria. E bom, ela sai massacrando geral, um esquadrão aí que tava chegando aí, e eles não tem nenhum encantamento, como a Maki. E bom, eles chegaram aí e também foram todos massacrados. Em resumo, a animação aí foi muito legal e tudo, foi muito bem explícito, tinha muito gore mesmo, tinha muito mesmo. E bom, o negócio é, a Maki massacra geral mesmo. Até o líder do esquadrão que chegou aí depois ficou surpreso com todas as capacidades dela. E bom, outro pessoal aí também chegou para dar um jeito nela, mas não adiantou de nada. Eles tentaram até prender ela, acabar com ela. Inclusive tem um cara que consegue, vamos dizer, até certo ponto manipular a gravidade, segundo a minha interpretação. E bom, o negócio é,
ele ficou de olho na Maki e ficou tentando prender ela em um campo de força gravitacional, por assim dizer. E o outro cara tentou acabar com ela, mas infelizmente os dois já eram. Eles não conseguiram fazer nada. A Maki saiu de boa. O coitado aí, que tinha, vamos dizer, uns olhos especiais, por assim dizendo, para prender a Maki, foi de arrasto por causa do próprio poder. O outro perdeu a cabeça, literalmente. E bom, só sobrou o Noia aí. E meus amigos, o que aconteceu com esse cara foi... Ai, maravilhoso, maravilhoso mesmo. E bom, o cara até pergunta, pô, você não tem coração não? E ela fala que não, eles tiraram isso dela. E bom, aqui entra um flashback rapidinho do Noia, porque quando ele era criança, ele ouviu sobre o Toji, e ele achava que ele era fraco, que ele era um nada, um patético, e ele tava se achando tal, o Noia tava se achando melhor e tudo, mas não. Quando ele viu o Toji de verdade, ele tremeu, ele se borrou nas calças de tanto medo. E bom, aqui volta rapidinho para a luta dos dois. E ele, inclusive, tá comparando a Maki com o Toji. Quase. Ele só não quer admitir. Mas bom, o negócio é... Tá rolando a luta entre os dois e a animação tá freneticamente incrível. Demonstrando totalmente o efeito de velocidade dos dois. E bom, o negócio é... Com o encantamento dele, que ele tem basicamente um caminho traçado, simplificadamente falando, ele traça um caminho para ele conseguir fazer os movimentos dele. Se nada interromper, ele causa muito, muito dano. Se não, ele vai perder e vai ter que recomeçar tudo de novo. E bom, o negócio é... A Maki tá observando todos esses movimentos, apesar de não estar conseguindo reagir, pelo menos não de início, mas ela tá observando atentamente o que ele tá fazendo. E bom... Com isso, ela entra em uma posição de luta, que é basicamente uma armadilha, e ele, em parte, resolve cair nessa armadilha, porque ele não foi totalmente, assim, às cegas. E bom, o negócio é, ele vai dar um golpe finalizador nela, mas a Maki conseguiu reagir, ela conseguiu reagir. E o efeito que tá rolando aí de tempo paralisado, ou um super câmera lenta, tá muito massa, foi muito legal, gostei demais, demais disso. E o que aconteceu com ele também foi maravilhosíssimo. A Maki deu um soco tão forte, mas tão forte, que amassou uma parte do crânio dele. Foi demais isso, foi... Ai, meus amigos, isso foi demais. Foi demais, foi muito bom, merecido. E praticamente o cara tá morto, quase. E bom, porque a Maki ainda tinha, em parte, uma outra ponta solta para lidar, que era a mãe. E bom, segundo a minha interpretação, a mãe da Maki dedurou o que ela ia fazer aí nessa situação. Por isso, ela tentou barrar as duas. E bom, o negócio é... Infelizmente, a Maki passou a faca nela. Literalmente, gente, ela teve que passar a faca nela. Coitada, a coitada, realmente. E bom, muitos podem achar que isso foi uma babaquice e uma escrotidão da mãe da Maki. Em parte é, eu não vou tirar razão. Mas eu não creio que foi totalmente a querer dela. Eu creio que ela não fez isso com vontade mesmo. Porque, bom, é que é o seguinte. Quando o Noia estava tentando fugir para se recuperar, a mãe da Maki chegou aí e finalizou ele. E já foi tarde, seu escroto. E bom, aqui entra o ponto que eu falei. Ela admite que tem orgulho das filhas e que amava as filhas, praticamente. Então, como vocês puderam perceber, a situação da mulher aí, nesse clã aí, é uma porcaria. É uma grande porcaria. Então, eu creio que ela foi obrigada a ser do jeito que ela é. A ser submissa e a não gostar das filhas. Sendo que, no fundo, ela realmente amava as filhas. Pelo menos, isso é a minha interpretação. É a minha interpretação, gente. Se vocês têm uma opinião diferente da minha, deixem nos comentários educadamente. Por favor, sejam educados. E bom, se alguém concorda, diga nos comentários. Se alguém discorda, seja educado e explique o porquê aí nos comentários, por gentileza. E bom, para finalizar, a Maki não conseguiu pegar as armas, porque ela não sabia onde estava, mas conseguiu uma arma interessante, que é essa espada que a Mai fez. E bom, a bruxinha chegou aí e viu tudo o que aconteceu. Na verdade não viu nada, ela só chegou nesse finalzinho, as duas estão indo embora e a Maki entrega o corpo da irmã para essa bruxinha. E ela vai agora para uma das colônias em Shibuya, no Japão, distribuídas pelo Japão, na verdade. E bom, o negócio é... Acaba o episódio confirmando que todo o clã Zenin foi
exterminado, tirando o Megumi praticamente. E bom, só sobrou a Maki e o Megumi como membros do clã. E bom, acabou o episódio assim, com esse clima bem pesado. Pelo menos pra mim foi pesado. Só faltou uma trilha sonora pra deixar ainda mais pesado. Mas acabou o episódio assim, com esse climão todo de... Nossa senhora, isso foi triste. Foi triste, pelo menos pra mim. E bom, indo pras minhas considerações, como eu já devo ter deixado claro, eu adorei esse episódio. Foi muito legal. O episódio 3 até que foi legalzinho, mas foi cheio de informações. Mas não foi totalmente chato. Não foi totalmente chato. Mas bom, o negócio é... Esse episódio 4 foi... Nossa senhora! Os quase 30 minutos que deixaram nesse episódio foi... Nossa, passou voando! Eu adorei, nem percebi tudo isso. Então, eu adorei o episódio. Gostei muito mesmo. A animação foi excelente. Só faltou uma trilha sonorazinha pra ficar ainda melhor. Fechar com chave de ouro. Mas não deu. Infelizmente não dá pra ter tudo. Infelizmente. Mas bom, o negócio é... Eu tô muito curioso com o que vai desenrolar no jogo do abate. Eu quero ver como é que é esse Hakari, pra ver se o anime consegue explicar melhor os encantamentos dele, porque quem viu o mangá sabe como é que é o encantamento dele. Mas o negócio é, eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser o desenrolar dessa história, desse, vamos dizer, dessa reta final de Jujutsu. Estou interessado. Quem não assistiu Jujutsu, vocês estão perdendo, e muito, gente. Então eu recomendo que vocês assistam. E quem não tá assistindo essa temporada, vocês estão perdendo, gente. É sério. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.